Bom dia, pessoal, falando de coisas boas, e eu gostaria de compartilhar 3 devocionais com vocês a respeito de casa. Nós estamos dentro das nossas casas, as autoridades nos pediram para não sair de casa, e é muito bom a gente poder refletir sobre casa. Tem uma palavra no grego, que é a palavra oikos, que quer dizer casa, quer dizer família, e ela aparece muito no Novo Testamento, inclusive quando a Bíblia diz que Jesus foi para a sua casa. Então eu queria refletir sobre as realidades da gente poder ser casa, mas eu queria começar falando sobre Jó. Jó é esse homem temente a Deus, cheio de temor ao Senhor, que reconhece a soberania do Senhor e que passa por grandes dificuldades. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jó é que o crente não está isento de dificuldades. Nós não fomos criados simplesmente para passear no mundo. E o cristianismo não é antídoto contra as dores. Mas eu queria refletir com você sobre essa vida de Jó. E Satanás tenta destruir a Jó. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 19, que veio um grande vento, bateu sobre os 4 cantos da casa de Jó. Então eu queria falar sobre 4 coisas que foram destruídas. Cantos são colunas. 4 colunas que não podem ser destruídas dentro da nossa casa. A primeira delas, lá a Bíblia diz no capítulo 1 do versículo 13 ao 15 que morreram os bois de Jó. Bois são animais que fazem força, e uma coluna que sustenta a nossa casa é a força física, a força espiritual, a força moral. Essa coluna não pode ser quebrada, não pode cair. A nossa casa continua em pé enquanto a nossa força moral, espiritual e motriz, do nosso coração continua intacta. Que Deus possa nos abençoar e que a gente não perca as nossas forças. Talvez você tenha dito nesses dias, não tenho mais forças, Você tem sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se estamos em Cristo, temos força. A segunda coluna que foi quebrada, versículo 16 do capítulo 1, é que as ovelhas morrem. Ovelha no Antigo Testamento fala de sacrifício, e sacrifício no Antigo Testamento fala de espiritualidade. Talvez a segunda coluna que tenha sido quebrada nessa geração seja a espiritualidade, o envolvimento com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Que nós possamos cultivar a espiritualidade, que as nossas ovelhas elas não morram, que não cesse a oração, que não cesse o jejum, que não cesse a consagração, que a gente aprenda e aprenda direito, que nós precisamos priorizar a coluna da espiritualidade dentro da nossa casa. A terceira delas que fala que são os camelos. Os camelos morreram. E camelos no Antigo Testamento, eles falavam de vida financeira, falavam de riqueza. A riqueza era medida pelo número de camelos que alguém possuísse. Jó possuía muitos e ele os perdeu. Satanás quer destruir as nossas vidas financeiras. Ele quer quebrar as colunas do nosso sustento financeiro. E nós precisamos nos atentar e entender que nós protegemos as nossas finanças quando nós honramos ao Senhor também com essa parte da nossa vida. Muitas vezes nós conseguimos honrar a Deus com tantas coisas, mas não conseguimos honrar a Deus com o nosso dinheiro. E dinheiro faz parte de vida financeira. Os camelos foram destruídos, eles foram mortos. Uma coluna quebrada na casa de Jó. Que essa coluna não seja quebrada na sua casa. A quarta coluna quebrada está no capítulo 1, verso 18, quando a Bíblia diz que o vento veio e matou os filhos. A quarta coluna espiritual dentro da nossa casa são os nossos filhos. O legado que vai vir depois de nós. A próxima geração que nós estamos produzindo. A Bíblia diz que os filhos de Jó morreram, porque Satanás quer destruir a paternidade. Ele quer destruir em nós o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. É tão gostoso ver os nossos filhos servindo a Deus. Nós temos experimentado aqui momentos, que os irmãos estão aqui, o Kleber treinando os meninos, e nós sabemos que adolescentes muitas vezes nos dão trabalho, e nós precisamos corrigi-los, mas que gostoso
é ver os nossos filhos servindo ao Senhor. É ver os nossos filhos aprendendo a servir o Senhor com as tecnologias atuais. E nós vamos investir neles cada dia mais. Sabe por quê? Porque eles serão a igreja que vem depois de nós. Eu não digo nem a igreja do amanhã, porque a igreja ela é hoje. Amanhã é outro tempo para servir a Deus. Os jovens não são a igreja do amanhã. Os adolescentes não são a igreja do amanhã, eles são a igreja de hoje. E nós precisamos treiná-los em amor e em paternidade. A quarta coluna quebrada na casa de Jó foi que os seus filhos morreram. Os seus filhos não vão morrer, os seus filhos vão viver para a glória de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte, que no capítulo 42, a Bíblia fala que Jó recupera tudo. Ele recupera tudo duplamente. Interessante a gente entender que a nossa casa não vai cair, que Satanás pode tentar lutar contra a nossa família, nossa casa, mas a nossa casa bem firmada no Senhor, ela vai prosperar, e se algo foi perdido, nós vamos recuperar em dupla honra. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, é isso que eu te desejo em nome de Jesus.